Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Mais uma lição para nós dessa semana, lição de número 8. Estaremos falando sobre o profeta Naum, o Deus de misericórdia e justiça, certo? Estamos trabalhando a revista da editora Betel, tá? Você aí que tem interesse, de estar aprendendo um pouco mais sobre essa lição, quiser estar acompanhando, essa escola bíblica dominical, procura uma Assembleia de Deus mais próxima da tua casa, certo? A Assembleia de Deus Madureira, para que você possa estar aí ouvindo esses conteúdos, sendo alimentado com esses conteúdos que nós estamos falando desse trimestre sobre os profetas menores, ok? Será muito bem-vindo a sua presença. E já de antemão, pedir a você que você curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, tá? E se inscreva no nosso canal, porque para que a gente possa também mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e assim você também está evangelizando pessoas, certo? O título da nossa lição, falando hoje sobre o profeta Naum, certo? Deus de misericórdia e justiça. Nós entraremos agora no texto áureo, que ele vai dizer o seguinte: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. Ter verdade aplicada. Quando estamos no centro da vontade de Deus, sua proteção e sua justiça estão sobre nós. Isso é a verdade aplicada. O objetivo da lição é trazer um cenário sobre o profeta Naum. Na verdade, aqui o objetivo nosso aqui no canal, nesse vídeo, é trazer subsídios, pontos, para que possa auxiliar professores e também aguçar o interesse e despertar o interesse dos alunos também, ou de você que está ouvindo ou vendo esse vídeo, sobre um pouco mais sobre a vida do profeta Naum, sobre seu contexto, mensagem, sobre a soberania de Deus em meio ao povo de Israel, para que você possa aprender também mais, ser edificado, tá bom? Mas nós vamos dar algumas pinceladas, alguns pontos ou alguns subsídios para você poder estar por dentro do contexto dessa lição. Então o objetivo da lição é apresentar um cenário do profeta Naum e o cenário em que se encontra Judá e Israel, as 10 tribos do norte e a tribo do sul. E também para a gente poder entender que sobre o segundo ponto, o segundo objetivo da lição é mostrar a bondade e a ira de Deus, certo? E o terceiro é nós aplicarmos lições para os nossos dias, que são bem atuais para os nossos dias, mostrar que mesmo o profeta Naum profetizando no Antigo Testamento, mesmo com as mensagens duras que nós vamos analisar aqui, mesmo com de fato o que estava se acontecendo no seu contexto, também são coisas reais que acontecem em nosso meio, no nosso dia a dia. A gente pode estar aplicando lições e aprendendo, seja com os erros de Israel, ou seja com os acertos ou com a obediência do profeta, tá? Vamos lá, texto de referência diz assim, Naum, capítulo 1, é o texto de referência, versículo 1 ao 3 e o versículo 7. Ele vai dizer assim, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Olha só, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Maravilhoso esse texto, o profeta Naum. E nós vamos falar aqui um pouco, vamos entrar nessa introdução, que é o seguinte, a introdução diz o seguinte: a mensagem do profeta Naum é que Deus detém o controle da história, ou seja, soberania. Por isso, ele trará justiça e esperança em todo o mundo, mesmo nos tempos mais sombrios da história. E nós temos aqui 3 pontos, 3 capítulos, E o capítulo 1, ele fala do cenário. Nós vamos entrar um pouco aqui sobre o cenário, falar sobre esse cenário do profeta Naum. O cenário é o seguinte, o cenário da mensagem de Naum, do profeta Naum. O profeta Naum é um fôlego de esperança em Judá, ou seja, o que está acontecendo aqui?
está acontecendo é que a Síria, na verdade, ela já oprimiu as 10 tribos do norte, considerado Israel, né? A Síria já havia oprimido, né? Já havia, na verdade, né, passado por lá e feito cativeiros, enfim, escravizado, martirizado o povo. E o que acontece? Nós aprendemos um pouco sobre os assírios aqui no livro de Jonas, e os assírios, eles são totalmente brutais, cruéis, né? Tem requintes de crueldades, eles são povos bárbaros, são povos que eles pegam pesado mesmo com as outras nações que eles oprimem, que eles tornam escravas. Então aconteceu isso já com as 10 tribos, esse contexto de Naum. E o temor que estava acontecendo aqui agora é acontecer com Judá, certo? Então as 10 tribos do norte já não tinham mais ali uma resistência. Eles não conseguiram mais resistir porque na verdade a Síria era atualmente, dentro do contexto de Naum, a maior potência em exército, em forças, em recursos, atualmente, né, no contexto de Naum. Então eles eram altamente bárbaros, cruéis, sanguinários, certo? Então eles já haviam dominado ali, já haviam passado pelas 10 tribos do norte. Agora o temor era chegar até Judá, que é as 2 tribos do sul. E aí vem o profeta Naum, que ele é contemporâneo, né, do profeta Jeremias, Sofonias, e alguns estudiosos dizem que até mesmo, né, de Amós, enfim. Mas vamos de Abacuque. Então vamos analisar um pouco mais aqui o ponto 1, né, o 1.1, conhecendo um pouco mais sobre o profeta. A única informação concreta sobre o profeta Naum é o seu nome, que o seu nome quer dizer conforto, certo? Você percebe-se que quando a gente fala muito dos profetas menores, parece ter uma singularidade nas mensagens, nos contextos, né? Períodos que Israel vive, parece ser praticamente quase que se fosse os mesmos tipos de mensagens, mas na verdade existem teores e ângulos e óticas diferentes. Você percebe que cada profeta ele tem um nome profético, o seu nome, a sua pessoa já carrega, na verdade, algo profético para a nação, né? Suponhamos, Jonas é um mensageiro, ele precisava enviar uma mensagem, né? Obadias era um servo, ele precisava, né, servir de fato. Então assim nós vamos analisando, assim como Naum é conforto, e ele foi conforto, um profeta que ele levou conforto, né, e esperança para Judá, sabendo que Judá não seria exterminado pelos assírios, que o Senhor estaria intervendo justamente na história de Judá. Então olha só, ele continua, né? Ele fala sobre conforto, sobre confortados, certo? O profeta Naum, ele vem trazer uma mensagem de ira, certo? De ira, de juízo para a Síria, e, na verdade, uma mensagem de conforto para Judá. É uma coisa muito interessante, por quê? Porque é o seguinte, já havia acontecido, né, dos assírios terem dominado, né, terem passado pelas 10 tribos do norte, por Israel. Então o próximo ponto seria Judá, e Judá estava preocupado. Então provavelmente o Senhor ele já trabalhou, né, esse conforto no coração, né, das tribos do sul sobre Judá, para que eles pudessem entender que existia uma promessa sobre a vida deles, certo? Que existia uma promessa do Messias, e então eles não seriam exterminados. O Senhor interviu. O Senhor, ele permite certas coisas na vida da gente, né, já aplicando alguma coisa, para que a gente possa entender melhor, né, as suas finalidades, seus propósitos, mas ele nunca vai permitir que sejamos exterminados, certo? Aqueles que de fato reconhecem que precisam do Senhor, aqueles que de fato reconhecem os seus erros, se arrependem, aqueles que de fato são considerados como remanescentes, né, e preferem confiar no Senhor. O Senhor, ele intervém. E nós vamos analisar isso ao longo da revista, tá? E ele continua. Ele vai falando sobre aqui que ele é chamado de Eucosita, né, da vila de Elcos, certo? Uma vila nativa, enfim. Não sabe-se muito sobre o profeta Naum, certo? Fala-se pouco sobre ele. Na verdade, a gente sabe somente sobre o seu nome, sobre a vila, porque essa vila, né, segundo alguns historiadores, eles falam que são próximos, são vilas
próximas ali de Belém, de algum lugar ali pertencente ali a Belém. Então, quando nós começamos a analisar a vida do profeta Naum, nós vemos que na verdade ele é um socorro para Judá, um socorro para Israel, enfim, para que pudesse tirar essa agonia deles, para que pudesse confortar o coração deles acerca de que eles não receberiam o mesmo castigo que na verdade Israel, né, as 10 tribos do norte. Mas por quê? Porque na verdade as 10 tribos do norte, por que falar sobre isso? Porque a gente precisa entrar nesse contexto. Porque na verdade as 10 tribos do norte, elas não tinham uma resistência. Após a separação, né, que a gente já conhece pelo seu período histórico, após a separação das 10 tribos do norte, as 10 tribos do norte, né, considerada ou chamada de Israel, né, com a capital de Samaria, todas as vezes que eles eram cativos, eles não voltavam, né, justamente às leis do Senhor, eles não lutavam para se manter nas leis do Senhor ou para agradar o Senhor. Sempre existia uma dualidade de divindades, uma hora está com o Senhor, outra hora já não está, não cumpriam princípios, não viviam mais os princípios que deveriam viver. Por isso que quando chega nos tempos de Jesus existia uma rincha muito grande, né? um embate, um impasse muito grande entre judeus e samaritanos, por causa justamente disso, porque eles preferiram andar de qualquer maneira, se entregar de fato aos cativeiros, concordar de fato com tudo com que as nações opressoras fizeram com que eles fizessem ou obrigassem com que eles deixassem. Eles nunca tiveram resistência em se manter, né, de fato nos princípios do Senhor. E a preocupação era, se essas 10 tribos elas conformarem como se na verdade conformou, né, e o juízo veio sobre elas de uma maneira bem pesada, permitindo os assírios, que eram os piores povos dessa época, que eles assolassem de fato Israel, as 10 tribos do norte. Então a preocupação é que Judá, tentando ainda com todos os seus erros, mas não querendo abdicar, não querendo se afastar dos preceitos, dos princípios do Senhor, né? Então a preocupação era que elas se misturassem e que essa concordância, essa conformidade em abandonar os preceitos do Senhor pudessem alcançar, na verdade, as tribos do sul, que é Judá, certo? Então o que acontece? Então Deus ele permite que os assírios assolem de fato os samaritanos, que já haviam concordado com tudo isso, mas o Senhor ele vem trazer a esperança e mostrar e lembrar, olha, da sua tribo virá o Messias, né? E enfim, trazer essa série de conforto ao coração deles, a saber que eles não seriam exterminados, porque na verdade existiam remanescentes dentro de Judá. Existiam pessoas, na verdade, que queriam de fato viver uma vida íntegra com o Senhor, né? A gente fala, na verdade, num contexto geral de uma nação que idólatra, uma nação que tinha injustiça social, tinha muitas coisas que estavam acontecendo, mas existiam pessoas que de fato eram remanescentes, confiavam no Senhor, confiavam que no tempo certo o Senhor agiria, no tempo certo o Senhor interviria. Então esse é o contexto, esse é o drama, na verdade, quando a gente vai falar de profetas menores ou até mesmo dos maiores, tá? Então só para a gente se situar aqui. Então do profeta Naum não tem muita coisa a se falar, a não ser do seu nome, da vila, né, que é ali nas proximidades de Judá, certo? Não tem muito a se falar do profeta Naum, mas sabemos que o profeta Naum ele foi escolhido para trazer uma mensagem poderosa, certo? De soberania de Deus, de conforto para a nação de Judá, certo? Especificamente para a nação de Judá. E o juízo é para a nação da Assíria, certo? Os ninivitas. Então vamos lá, 1.2. Então falamos, olha, sobre a mensagem do profeta. Ele inicia no início da revista falando: a mensagem do profeta Naum anunciada no auge do poder da Síria, certo? Então quando a Síria estava no seu auge, no seu topo, nos seus melhores momentos. Então nesses seus melhores momentos ela assolou, né, as 10 tribos do norte, e ela vinha, né, avassaladoramente sobre Judá. Ela queria dominar Judá, dominar todo o território, certo? Mas o Senhor, nós vamos analisar aqui que ele interviu, tá? Então vamos lá. Por causa das suas crueldades com outras nações e rebeldia de seus habitantes. Isso aqui era a Síria. A Síria ela trabalhava dessa forma.
ela era rebelde, ela era cruel, ela não tinha misericórdia dos povos. Então ela usava do seu poder e do seu poderio de fato para dizimar os povos, para acabar com os povos, certo? Então olha só, se para os ninivitas a mensagem era de juízo e de destruição, para Judá era uma mensagem de consolo e esperança sobre a intervenção de Deus em favor do seu povo. Eu quero pegar essa parte aqui para a gente finalizar o 1.2 sobre essa questão da intervenção. É muito interessante a gente analisar isso aqui. Quando Deus intervém? Porque na verdade muitas pessoas elas estão, talvez, vamos transportar isso para uma aplicação pessoal, digamos assim, no contexto pessoal. Muitas pessoas às vezes estão clamando por algum milagre, por alguma coisa, pedindo uma intervenção do Senhor, certo? E às vezes o Senhor não intervém naquele momento. Por quê? Porque aquele momento ele não é um momento crítico, ainda que a gente considere crítico, certo? Porque a ótica aqui não é a ótica de Judá pensar, vamos ser destruídos como as 10 tribos do norte, certo? A ótica aqui é o Senhor saber até onde o inimigo vai, as intenções. O Senhor conhece as intenções do inimigo, as intenções do seu adversário, as intenções do seu assolador. Ele sabe até onde ele está, ele sabe qual passo ele está. O Senhor sempre estará, infinitamente mais passos à frente do que os seus opressores. E às vezes a gente está passando por um momento e a gente começa a analisar que o momento de intervenção é esse. Só que a nossa intervenção é para acabar com a nossa dor, certo? Só que na verdade Deus ele trabalha com essa dor. Ele trabalha isso em Judá, porque na verdade se a gente for olhar, analisar os contextos dos profetas anteriores, que nós falamos e de alguns que ainda vamos falar, Judá, ela muitas vezes ela desvia o seu foco do Senhor, corriqueiramente ou digamos assim, sempre Judá ela está fugindo do foco do Senhor, fugindo da adoração, adorando outros deuses, praticando práticas de iniquidades, de transgressões. Então Judá constantemente está fazendo isso, mas a dor ela serve para trabalhar o arrependimento, ela serve para trabalhar de fato o consolo do Senhor, porque só há consolo onde há dor, certo? Só há, na verdade, tranquilidade onde há tempestade. Então, quando o Senhor permite isso, é para saber que o quão longe nós estamos ou ficamos do Senhor, maior são as nossas tempestades, maior são as nossas dores. E quando a gente entende que quão longe estamos e quando clamamos, aí o Senhor intervém. Porque essa dor, ela trouxe a assimilação, a noção de que eu não posso ficar longe do Senhor e Ele é o meu único consolo. É isso que está acontecendo. Ele envia o profeta Naum para mostrar, olha, eu sou o consolo de vocês. Está doendo, está dolorido, mas vocês viveram afastados de mim. Então era necessário vocês sentirem a dor. As dores eram necessárias, as aflições eram necessárias. Agora eu envio o meu consolo, certo? E eu não somente envio o meu consolo, eu intervenho também em uma possível exterminação, assolação ou cativeiro, para que eles não venham, seus adversários ou seus inimigos, não venham abater vocês ou derrotar vocês. Então esse é o contexto da mensagem, certo? A mensagem do profeta Naum é para trazer essa esperança, esse consolo, justamente à nação de Israel, para que a nação de Judá, para que ela possa, a tribo de Judá, para que ela possa viver de fato o consolo do Senhor. Mas nenhum consolo vem sem dor, porque na verdade a dor ela nos ensina, a aflição ela nos ensina, a provação ela nos ensina, certo? Então nós temos que entender a finalidade para que a intervenção do Senhor seja seu tempo e não a nosso tempo, tá? Vamos lá, 1.3, o julgamento de Nínive. Então ele mostra, na mensagem existe uma esperança para Judá, certo? Mas ele também mostra, e a esperança, entenda, a esperança existe em dois lados. A esperança é, eu vou de fato estar com vocês, vou consolar vocês. E um dos maiores consolos de Judá é derrotar a Síria, derrotar Nínive, julgar Nínive. Porque se não fosse julgada, se Nínive não fosse parada, ela assolaria toda a nação de Israel em um todo, seja as 10 tribos do norte ou seja as 2 do sul.
tá? Olha só, havia um costume entre os ninivitas de levarem os ídolos das nações vencidas para a sua terra em sinal de superioridade a seus deuses. Eles faziam isso, eles tiravam as divindades de dentro das nações, ou seja, sua divindade não está na nação mais. Ou seja, eu cativei o povo, eu escravizei o povo, a divindade também. Porque se a sua divindade não ajudou o seu povo, é sinal que eu também venci a divindade. Era esse o pensamento ninivita, era esse o pensamento dos assírios. Então, ou seja, vocês estão sendo dominados, a sua divindade não fez nada, então nós somos maiores do que os seus ídolos, os nossos ídolos são maiores do que os seus. Então esse era o costume ninivita de trazer essa pressão na mentalidade, na mente, e essa pressão na espiritualidade, de mostrar que os seus deuses não estão fazendo nada, né? Então eles trabalhavam dessa forma para que pudesse de fato tirar toda a esperança do povo que estava sendo oprimido, tá? Então olha só, vamos lá. Ele diz, era um povo arrogante, pois se diziam mais poderosos do que Deus, ou do que o Deus de Israel, certo? Então o juízo sobre Nínive vem sobre a sua arrogância, vem sobre a sua crueldade, iniquidade, seus pecados, sua imoralidade, sua rebeldia. São tantas coisas que Nínive praticava. E olha que a gente analisa lá, né, o profeta Jonas, e a gente analisa de fato a sua resistência sobre isso, sobre os ninivitas. Porém, aqui a gente analisa que os ninivitas no seu auge, agora eles estão voltando à prática da crueldade, né? Então olha só, esse aqui é o cenário que nós descrevemos sobre a lição. Esse é o cenário da lição, tá? Cenário dos assírios, que já dominaram, já passaram pelas 10 tribos e agora estão, né, com rumores de passarem por Judá e fazerem a mesma coisa, mas o Senhor está intervindo, enviou um profeta para consolar Judá, né, a acalmar o teu coração, porque o Senhor está intervindo no meio dessa batalha, né? Quem sabe o Senhor também já está intervindo no meio da tua batalha, no meio do teu problema, no meio da tua adversidade, né? O Senhor está chegando. O Senhor é consolo, como o próprio Naum fala, para aqueles que confiam nele. Então, vamos lá. Ponto 2, capítulo 2 da revista. A bondade e a ira, certo? Nós precisamos analisar aqui, né, a questão, vamos pegar a introdução desse capítulo 2 aqui, ele fala sobre o profeta, ele anuncia arrependimento como elemento necessário para escapar da ira e experimentar a sua bondade. Agora vamos analisar em que contexto que ele está falando. Olha só, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente, certo? Então, ou seja, mas eu sou culpado, sim, se é um culpado, se uma pessoa é culpada e ela não se arrepende dos seus pecados, ela não está arrependida do que tem feito, Deus não lhe dá por inocente. Essa palavra é uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes, como é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela serve tanto para ajudar, para ela reconhecer a posição em que ela estava vivendo, como ela estava vivendo, os caminhos que ela tem tomado. Na lição passada nós falamos sobre isso. Os caminhos que ela tinha tomado, os caminhos que ela vinha, né, na verdade, tomando e vivendo. Essa palavra servia para Judá, para que Judá ela pudesse também se arrepender e o Senhor retirar a culpa dela. Então, ele é esperança para quem se arrepende. E também servindo, logicamente, para os ninivitas. Ou seja, se vocês não se arrependerem, se vocês não retrocederem no que vocês estão fazendo, ou no que vocês intentam fazer, de fato, não há como eu retirar a minha ira. Mas na verdade o Senhor ele já declarou a ira, porque ele conhecia os corações dos ninivitas, dos assírios, e eles sabiam que eles não voltariam atrás, porque a arrogância já havia dominado o seu coração, entendeu? Então aqui na verdade a gente está analisando um contexto de que o arrependimento de Judá é necessário para a intervenção. Aí entra uma questão muito interessante. Muita gente quer intervenção divina sem arrependimento. Não tem como ter intervenção divina sem arrependimento. Porque, na verdade, Deus aplica a sua bondade, mas a bondade de Deus é aplicada em princípios. O que é bondade? A bondade de Deus, ela na verdade é uma gentileza, uma expressão da gentileza de Deus. É uma expressão de fato de ser agradável.
quando nós nos arrependemos, o sentimento que o Senhor tem de nós, para conosco, na verdade, é ser agradável conosco. Às vezes muitas pessoas pensam assim, cara, eu errei, eu falhei, eu cometi muitos erros, eu desviei dos caminhos do Senhor, desviei da presença do Senhor, e o Senhor vai me olhar com uma cara, o Senhor vai jogar tudo na minha cara. Não, não. Quando você se arrepende de uma maneira correta, de fato genuína, quando o Senhor ele aplica, quando você arrepende de forma genuína, o Senhor aplica de maneira agradável o seu amor. O Senhor aplica de maneira agradável a sua bondade. O Senhor aplica de maneira gentil. Ele vem com a gentileza do seu amor, da sua misericórdia. Então o arrependimento é uma forma de mostrar e provar que quando nós reconhecemos que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos, há uma retribuição. Há uma retribuição da bondade de Deus. E essa bondade, esse atributo, porque é um dos atributos de Deus, um dos atributos imutáveis, ou seja, não muda. O Senhor não muda. O que são atributos? São características de Deus. E a gente vai aprendendo com essas características que ele vem aplicando. Se a gente for analisar todos esses profetas que passaram, cada um deles está expressando uma característica, ou seja, expressando um atributo de Deus. Aqui nós vamos ver 3 atributos de Deus dentro da lição. Ira, certo? Ou seja, que é a aplicação de juízo, bondade e justiça. Nós vamos falar sobre elas, estamos falando sobre bondade. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando Judá passa a reconhecer o seu erro, o que o Senhor aplica? Primeiro, ele aplica bondade. E nessa bondade, junto com essa bondade, vem a intervenção. Então, olha só, o Senhor ele fala de maneira branda. O Senhor ele fala de uma maneira, como um pai amoroso fala com seu filho quando ele reconhece, pai, eu errei, Lembra lá do filho pródigo? Pai, eu errei, não sou merecedor de ser chamado de filho, morar na tua casa, deixa eu ficar aqui com os seus jornaleiros, como seu servo, como seu escravo. E o pai, não, você vem, entra aqui, coloca as vestes. O pai tem prazer. Isso aí é uma maneira agradável, gentil de tratar aquele que reconhece que ele precisava voltar, que ele precisava estar perto dele, que ele precisava viver os princípios da casa dele, os princípios da proteção paterna dele, da presença dele, porque ali era o melhor lugar, longe dele não era o melhor lugar. E Deus ele está aplicando isso, o Senhor ele está aplicando isso através do profeta Naum para todo Judá, certo? Ele está mostrando isso, olha, a minha bondade... A minha bondade estará com vocês, mas se tiver arrependimento. Porque se não tiver arrependimento genuíno, como João Batista fala, produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, mostrem esse arrependimento não somente de boca, mas na prática, certo? De que fato vocês realmente se arrependeram, e eu vou aplicar a minha bondade, a minha gentileza. E essa gentileza é justamente o consolo do Senhor. E esse consolo... Aí a gente analisa o que Neemias falou, a alegria do Senhor. Quando que o Senhor se alegra? Quando nós nos arrependemos. A própria Bíblia fala, quando há um que se arrepende na terra, há festa nos céus. Ou seja, há alegria nos céus. Por quê? Porque o Senhor se alegrou. E quando nós nos arrependemos, do Senhor se alegra. E quando o Senhor se alegra, Ele é nossa força. Aí ele vem, intervém, ele sabe que nós estamos machucados, sabe que nós estamos feridos, sabe que nós estamos debilitados, sabe que nós estamos com medo, mas a bondade dele, pela bondade dele, ele conversa com nós de maneira agradável e ele aplica a sua justiça, certo? Então o contexto, a mensagem, ela tem esse peso. Nós vamos analisar então, isso aqui é a análise da bondade de Deus, essa é a análise da bondade do Senhor, certo? Então quando nós analisamos a bondade do Senhor, quando nós analisamos que de fato o Senhor ele tem sido bondoso com Judá, mostrando o seu consolo, mostrando de fato aqui que se eles se arrependerem, o Senhor vai aplicar de fato a misericórdia e a justiça, então nós conseguimos entender que também nós podemos aplicar isso para a nossa vida. Quando nós nos arrependermos genuinamente, de todo o coração, e abandonarmos aquilo que desagrada ao Senhor, o Senhor ele nos abraça com bondade. O Senhor jamais, esse é um atributo de Deus imutável, não muda. Ele jamais desprezará um coração contrito, uma pessoa que se arrepende. Ele jamais desprezará. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Não é porque Davi era bom, perfeito, é porque Davi era um homem que reconhecia os seus erros
se arrependia e ele recebia a bondade do Senhor, tá bom? Então olha só, ele continua, ele vai dizer que sua misericórdia alcançaria todo pecador, né, como demonstração do seu poder, certo? O Senhor, olha o versículo de Naum 1,7, que é o texto áureo nosso. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Eles estavam angustiados. Eles precisavam de um lugar. Fortaleza fala de um lugar seguro para eu me abrigar. Ou seja, eu estou com medo, estou desprotegido porque eu estou fora da presença. Mas como ele é bom, quando nós nos arrependemos, ele coloca a gente na sua fortaleza, na sua segurança. E o Senhor, ele começa a trabalhar nas angústias que temos e ele vem aplicando a sua bondade. E ele continua, e conhece os que confiam nele. Deus sabe quem confia nele, perfeitamente. Ainda que você não fale da boca para fora, mas ele sabe no seu coração se você confia ou não confia no Senhor. Olha só, o 2.1 ele fala do consolo e esperança, é o que nós falamos aqui agora, tá? Sobre, embora o livro de Naum contenha duas palavras, né, para a cidade de Nínive, duras palavras para a cidade de Nínive, mas para ajudar, na verdade, ele traz consolo. Então a mensagem de consolo e esperança, essa é a mensagem que nós estamos falando aqui, ok? Então olha só, 2.2 ele fala da restauração. Isso é muito interessante, porque olha só, Judá, ela já estava toda, né, oprimida, certo? Toda agonizante, na verdade, pelo medo de ser dominada, pelo medo de ser, de fato, cativa dos assírios, né, escravizada por eles, por outras coisas más acerca de, né, seu afastamento, idolatrias, né, transgressões, iniquidades, pecados, enfim, imoralidades. Muitas coisas aconteceram no meio de Judá e o que ele está falando aqui é sobre a restauração, ou seja, restaurar. Na verdade, todo o povo ser curado, ser transformado, ser lapidado, né? Todo o povo ser, de fato, aí, um povo que voltaria a estar na presença de Deus. Então essa restauração, olha só, a promessa de restauração de Judá representa a justiça de Deus sobre a iniquidade de um povo opressor, cruel e arrogante. Então o Senhor restauraria, de fato, Judá. Ele restauraria, ele traria novamente agora com esse arrependimento, através da sua bondade, ele traria, ele restauraria a sua presença no meio do povo, certo? Porque ele estava enviando somente uma voz. O profeta é uma voz do Senhor. Então ele estava enviando somente uma voz, né? Somente uma voz para poder falar com o povo. Agora ele está falando sobre restauração, ele está falando dele envolver-se com o povo. E o Senhor volta a se envolver. Ou seja, se envolver é intervenção. Não é somente uma intervenção do lado da justiça contra os ninivitas, mas é uma intervenção também na restauração de Judá. Então olha só, vamos analisar isso aqui. Para a gente poder entender um pouco melhor, a gente precisa analisar agora a questão, o contexto da justiça, certo? Vamos aqui para o 2.3. Olha só, o 2.3 ele fala o seguinte: o livro do profeta Naum apresenta o julgamento de Deus sobre os ninivitas. E sobre a ótica humana, pode parecer um julgamento passional para um Deus de misericórdia e bondade. Ou seja, pode parecer algo, né, que o Senhor poderia resolver, que o Senhor poderia trabalhar com eles, enfim. Mas na verdade ele vem julgar. Só que o que acontece? Nós precisamos entender que um outro atributo, né, nós temos o atributo da ira. Que o atributo da ira ele trabalha justamente o juízo de Deus, a consequência de viver uma vida afastada do Senhor ou, na verdade, fora dos preceitos do Senhor, desagradando o Senhor. Então se estabelece a ira, o juízo. Nós vemos que existirá um período de juízo no fim dos tempos e esse juízo ele não cessará. Não terá ninguém na terra que clame pedindo para parar, que vai parar, porque na verdade é o momento do juízo do Senhor. É o momento da ira, o derramar da sua ira, tá? Então às vezes as pessoas só pensam, Deus é amor, né? Deus é amor. Mas ele tem um atributo, ele tem uma característica que é julgar aqueles que estão fora dos seus preceitos. Aqueles que vivem uma vida fora da sua vontade. Esse juízo chegará. E esse juízo chegou para Nínive. Agora, para nós entendermos melhor, precisamos entender a questão da justiça, certo?
A justiça de Deus, ela é um atributo divino imutável também. Olha só, falamos da bondade, falamos da ira e agora falamos da justiça. Porque, na verdade, quando a gente fala de justiça, a gente entende a justiça dos homens, ou a justiça à nossa maneira, a nosso modo, né, do nosso jeito. Mas, na verdade, não é a justiça do nosso jeito, a nosso modo, a nossa maneira. É a justiça de Deus, certo? Então, é a justiça baseada nos preceitos, vontade e princípios de Deus. Então, quando nós analisamos a justiça de Deus, não na nossa ótica, mas na ótica divina, na ótica de Deus, nós começamos a analisar que o Senhor, ele trabalha a sua justiça em favor do povo de Israel, em favor de Judá. E olha só, existem 3 camadas, né, 3 características ou 3 etapas da justiça de Deus, né? Vamos colocar 3 camadas da justiça de Deus, que é o atributo, que é um dos atributos. A primeira é a governamental, ou seja, ela é aplicada entre reis, governantes, né, imperadores, nações, né, até os dias de hoje. O que é isso? Essa justiça governamental, essa justiça, ela trabalha o seguinte: nações, você já viu, né, na Bíblia Sagrada, provavelmente já leu sobre o julgamento de nações. Nações que viveram fora dos preceitos de Deus. Essas nações serão julgadas. Essas nações serão julgadas porque, na verdade, elas não agradaram a Deus. É o que está acontecendo com Nínive. Nínive, ela está sendo, de fato, uma nação que desagrada ao Senhor. Ela não está agradando ao Senhor nos seus princípios, nas suas atitudes, né, no assolar as pessoas, principalmente quando toca na menina dos olhos de Deus, que é Israel, né, o próprio Judá. Então, quando nós começamos a analisar isso aqui, de maneira governamental, a justiça de Deus se aplica justamente para aqueles que andam ou não andam, né, aqueles que andam nos princípios de Deus. A justiça de Deus é bênção, certo? Mas a nação que não anda na justiça de Deus, ela se aplaca em ira. E nós vamos analisar um outro aspecto mais para frente da justiça de Deus. Agora, o segundo aspecto da justiça de Deus é a remunerativa. O que seria o aspecto remunerativo da justiça de Deus? Deus está aplicando o aspecto remunerativo em Judá, certo? Então esse aspecto remunerativo, ele está aplicando em Judá da seguinte maneira: vocês se arrependeram, agora eu vou expressar em justiça o meu amor. Então a justiça remunerativa é a justiça que tem a expressão do amor de Deus. Quando nós recebemos o amor de Deus. Porque na verdade o termo justiça, do atributo, ele está relacionado àquilo que é correto, aquilo que é reto, aquilo que de fato é certo. Então, mas não é certo a minha maneira, é certo a maneira do Senhor, segundo a sua palavra, segundo os seus estatutos, suas leis, sua vontade, certo? É segundo a vontade de Deus. Esse é o preceito da justiça. Quando nós estamos andando, por isso que a palavra tem retidão, justo, não é por pessoas perfeitas, é de pessoas que andam segundo a palavra de Deus. Pessoas que andam em retidão. Essa justiça que essas pessoas estão praticando, elas estão enquadradas na justiça remunerativa. O que é isso? Já dá-se a entender de remuneração. Não é uma troca e não é uma barganha. É porque ao cumprir princípios, o próprio princípio te abençoa. O próprio princípio te beneficia. Então, o que está acontecendo com Judá? Judá, vê-se que todos os profetas trabalham arrependimento. Então, quando o profeta ele vai trabalhar o arrependimento, e essa nação ela se arrepende, a nação, a tribo de Judá, ela se arrepende, ela passa a viver o período da justiça remunerativa. Ou seja, ela vai receber, ela vai ser restaurada. Primeiro ela se arrepende, depois ela é restaurada. Depois dessa restauração, quando ela volta aos princípios, quando ela volta aos preceitos, quando ela volta às promessas, quando ela volta a fazer isso, ela passa a receber a justiça remunerativa, que é a expressão do amor de Deus. E quando Deus se manifesta em seu amor, o amor ele tem um cuidado, ele tem um consolo, ele tem esperança. É justamente o que nós estamos vendo no teor da mensagem de Naum. Agora, o que está acontecendo com Nínive? Além de ser uma justiça governamental, que Deus ele traz a balança,
né? Ele analisa cada nação. Por isso que no versículo 1 ele inicia peso de Nínive, certo? Por quê? Ele colocou Nínive na balança. E Nínive estava passando dos limites, ou seja, passar dos limites é transgressão. Aprendemos isso no vídeo anterior. Passar dos limites é transgressão. E Nínive transgrediu os limites de Deus, de forma governamental. Agora que Nínive transgrediu os limites de Deus, a justiça aplicada a Nínive é a justiça retributiva, certo? Grave isso aí, justiça remunerativa, justiça retributiva. O que é a retributiva? Deus retribui as consequências dos seus erros. Isso é chamado, ou seja, se na remunerativa Deus expressa o seu amor, na retributiva Deus expressa a sua ira, certo? Então Nínive está recebendo, olha só, a faceta das justiças de Deus, certo? Da justiça de Deus, né? Deus, ele, por um lado, ele está olhando com a justiça remunerativa. Para o outro, ele está olhando com a justiça retributiva. Então, por um lado, está sendo beneficiado pela expressão do amor. Do outro, está sendo castigado, julgado, aplicado um juízo através da sua ira. Isso é que nós precisamos entender no contexto e no teor da mensagem do profeta Naum. Naum, ele está trazendo o teor da justiça, a faceta da justiça de Deus. Por um lado é juízo, para o outro lado é amor, certo? Então nós precisamos entender esse teor da mensagem. E com isso nós terminamos o capítulo 2, né? Olha só para você ver, sobre a vitória, o 2.3 fala sobre a vitória de Deus. Então essa vitória é de Deus, entenda, não tem mérito para Judá. Porque na verdade Judá, o que Judá tem que fazer? Você tem que se arrepender. O seu dever, o nosso dever, não só de Judá no contexto de Naum, não só sobre a questão, né, de todo o contexto histórico, mas aplicando também para os nossos dias, o que Deus quer de nós é obediência. O que Deus quer de nós é arrependimento. Porque quando nós andamos nos preceitos de forma justa, reta, justiça, por isso que Mateus 6,33 fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, se eu busco o reino, preceitos, princípios porque o evangelho, a palavra de Deus, são estabelecimentos do reino dos céus para que os homens no reino da terra vivam de fato as bênçãos que tem no reino. E quando ele fala busque a justiça, ele está falando, se você busca os preceitos, se você busca o princípio do reino, que é a palavra, a vontade de Deus no reino, você vive a justiça remunerativa, a expressão do amor. E qual é a expressão do amor? O próprio Hebreus fala que a expressão do amor de Deus é Cristo, certo? É Jesus Cristo. Então nós recebemos o próprio Cristo e todas as bênçãos contidas em Cristo, certo? Aí vai ter o escritor, né? Paulo vai escrever os Efésios, capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 13 e 14, sobre as ricas bênçãos nas regiões celestiais. E essas bênçãos, essas ricas bênçãos, é por causa da justiça remunerativa. E essa justiça remunerativa, ela não é uma barganha, ela tem a ver com arrependimento, restauração e com viver princípios do reino. Então o que está acontecendo com Judá é justamente isso, tá? Beleza? Fechamos o ponto 2, tá? E o ponto 3, nós já estamos aplicando bastante coisa, bastante lições, mas para a gente finalizar aqui o ponto 3, ele vai falar de fato aí, ó, a tônica do livro de Naum é a justiça de Deus. Ou seja, o ponto forte de Naum, o ponto forte da mensagem de Naum para você professor, para você aluno, é a justiça. E nós explicamos quais tipos de justiça, quais são na verdade as camadas, as esferas de justiças aplicadas no livro de Naum, tá bom? Então é justamente isso aqui. Então nós vemos aqui sobre justiça e ele fala aqui também sobre juízo. Então nós vemos aqui faceta, justiça e juízo andam lado a lado. Por isso que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo vem para convencer um homem do pecado, justiça, a expressão retributiva, justiça, a expressão remunerativa da justiça, juízo, a expressão retributiva de Deus. Deus retribuirá justamente a consequência do pecado e Deus expressará o amor dele a quem vive na sua vontade, certo? Essa
é a faceta aí de um dos atributos de Deus imutáveis, que é a justiça. Então vamos lá, vamos continuar, é muita informação, né? O livrinho pequeno, mas o teor da mensagem de Naum é pesado, sabe? Ele é muito cheio, muito rico, tá? Vamos lá, 3.1, a justiça de Deus, falamos já sobre a justiça de Deus, tá? Já estava até dando um spoiler anteriormente. Já falamos sobre a justiça, mas para falar que nós não lemos, vamos lá, ó, a palavra do Senhor, no iniciozinho, sempre irá se cumprir. Ele cita Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, certo? Princípio, tá? Então vamos lá. 3.2, Deus se compadece dos que nele confiam. Ou seja, Deus ele aplica misericórdia em quem confia nele. Tá? Então ele, no iniciozinho ele coloca assim, a palavra do profeta Naum trouxe contentamento ao povo de Judá, pois assegurava-lhes de que Deus não os havia desamparado. Entenda uma coisa, Deus ele não nos desampara de maneira alguma. A questão é que nós nos afastamos do Senhor. E a gente, na maioria das vezes, a gente considera o afastamento e a vivência da vontade da gente com o desamparo de Deus. Só que Deus trabalha com princípios. Deus trabalha com princípios. Guarde isso, Deus trabalha com princípios. Ele tem seus valores, ele tem seu valor imutável, tem suas características imutáveis. Deus não muda, certo? Então nós que temos que nos encaixar, nos enquadrar na vontade de Deus e não Deus na nossa vontade, tá bom? E para finalizar o 3.3, a soberania de Deus. Eu amo falar da soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos. Os ninivitas, né? A Síria poderia ser o maior reino da época. Deus é soberano. Israel poderia estar estilhaçada, que Deus ele poderia fazer ela ganhar guerras contra a Síria, mesmo sendo o maior império. Deus é soberano. Nada foge do controle de Deus. Absolutamente nada. O Senhor é soberano. O Senhor é soberano nas suas decisões, o Senhor é soberano na sua longanimidade, na sua misericórdia, na sua justiça. O Senhor é soberano em tudo. Soberano é uma palavra que está acima de todas as coisas. Não tem ninguém acima dele. Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Tá bom? Essa é a nossa lição. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua aula, que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, que você possa ter sido ministrado por essa mensagem, por essa aula, por essa lição, que a tua casa seja bênção. Em nome de Jesus, fiquem na paz de Jesus.